Ok, gente, gravando, o que aconteceu, né? A aula de hoje que seria de teoria, né, que nós estamos na quinta semana. Como houve prorrogação para a entrega da lista 4, então, mesmo quem já entregou e não ficou com 100% do ponto, eu vou perguntar para o professor Zampiroli se pode reverter isso. Mas, de qualquer forma, por precaução, manda um e-mail para mim, né? Manda um e-mail para mim com o exercício feito até quarta-feira, né? Naquele horário, né? Limite, que aí eu considero, né? Se não for possível reverter para quem já entregou. E isso eu estou gravando no vídeo que vai ser postado, né? Hoje à tarde vai estar disponível, né? Então, assim, para quem já entregou, né? Quem já entregou e ficou sem pontuação nessa questão que a gente vai discutir agora, né? Quem não entregou ainda tem até quarta-feira e vai ter a oportunidade de ver como fazer, né? Como fazer essa questão, que é o seguinte, ó. Eu abri o NetBeans porque também não sei em qual linguagem, né, você fez. Mas assim, a questão é essa aqui, que nesta versão de lista, ficou como número 4. Então, uma empresa de cosmético pretende estimular a venda de algumas linhas de seus produtos em determinadas regiões, tá? Bom, então eu não vou ler o enunciado porque muitos de vocês já sabem. O que muda de lista para lista? Esses números, tá? Para a linha do produto usuário, derivado digital era o código. Será que 7 é o standard, eles costumam chamar standard, básica, né? E 9 para top, né? Então não é necessário fazer a validação, tá? Não precisa fazer. A região vai ser 2 para centro-norte e 8 para centro-sul. Não é necessário fazer a validação. Então, eu não vou ler porque, né, aí a gente vai ter mais tempo para fazer mais exercício, tá bom? Certo? Então, aqui são as regras e o percentual de desconto. Então, o programa deve imprimir para cada pedido a linha do produto, o valor do pedido, tal, né? Bonitinho. O problema, a dificuldade está na formatação, né? A dificuldade principal de você está na formatação, né? Então, ó, vamos direto para um exemplo, né? Aqui ele está digitando se é linha básica ou top, e aqui ele está digitando a região, tá? E aqui é o valor, né? 870 é o valor de compra, né, dos pedidos, né? Então é sempre a linha, o valor e a região. Linha, valor e região. Linha, valor e região. E assim vai, tá? E 0 termina, né? E agora, como fazer, né, essa formatação, né? Escrever a linha, o pedido, a região, tá? Ok. Vejam que aqui, olha, não existe assim, restrição. Você pode usar listas em Python, né? E na aula passada nós vimos que Python tem lista e array, né? Em C++, pelo menos no C++ original, você não tem lista, você tem structure, né? Então, certo? Então, assim, a minha interpretação é que as questões que proíbem você usar lista, ó, a 3, por exemplo, é proibido usar listas em Python, né? Eu acredito que seja proibido usar o list, mas array não é list, array é outra coisa, né? Então, assim, é minha interpretação. Então, vamos fazer o seguinte, olha, esse exercício ele já está todo feito aqui. Só vamos olhar, né? Na verdade, vou olhar esse código aqui, ó. Vou até aumentar aqui a letra. Isso. Como eu vou escrever depois, né? Depois que o usuário entrar todos os dados. Curioso. Tá. Eu vou até colocar essa lista do lado do... vou colocar até do lado aqui, ó. Porque depois eu vou experimentar, né? Esse exemplo. Eu vou experimentar esse exemplo. E no Linux é muito fácil você ir de um ambiente para outro, né? Eu vou de um ambiente para outro e vou ver a saída, como é que fica, tá? Então o que acontece, né? Vão ter vários códigos, né? Os códigos podem ter valor 9, depois tem uns que tem código, né?
7, olha, 9 ou 7, tá? Então eu vou acumular tudo num array, né? Não é uma lista, é um array. Né? Que em português geralmente você traduz para vetor, tá certo? Né? Array o pessoal fala vetor, né? E aí o que acontece? Você vai ler o primeiro código, né? Que aqui nesse exemplo é 9. Aí vai ter um contador de while, né? Por que é um while? A gente não sabe quando que vai ser digitado o zero aqui, ó, né? O zero vai terminar, não sabe. Então é melhor usar o while, né? Quem já conhece o comando for, né? Que seria comentado hoje, né? Mas eu acho que eu já mencionei o for, né? Eu fiz um programa em C++, tem até um vídeo, né? E o for, aí o Python tem uma história de in range, né? Uma coisa assim, tá? Aí tem o contador de pedidos, né? Aí você vai falar assim, mas o contador de while não é o mesmo contador de pedidos? É que pelas regras você tem que contar pedidos entre R$350. Os outros você não vai contar. Então por isso que tem o contador de pedido também, tá legal? Aí tem o valor médio, né? Que aqui vai ser pedido também, ó. A média, quantidade de pedidos, soma de bônus, né? Quantidade de pedidos sem descontos. Eu me lembro que usava essa média em algum lugar, né? Mas tudo bem, daqui a pouco a gente a gente descobre, né? Aí bônus, tá? Vai precisar. Sem desconto a quantidade de pedidos sem descontos, né? Tem a soma dos bônus, aqui, ó, precisa. Então preciso contar também, tá? Então precisa. Acúmulo de bônus, o total de bônus, a soma dos bônus, tá aqui, ó, precisa, tá? Então, vamos lá. Então agora eu vou colocar, como tem que escrever tudo depois, então eu vou colocar tudo num array, né? Array não é lista, então, certo, não precisa. E também a questão não proíbe você usar lista, tá bom? Se você já sabe o que é lista em Python, né? Em C++ eu uso structure, né? Eu não uso lista, né? Bom, então aí eu vou colocar, os códigos são pedido e região, e assim vai. Aí você vai falar assim, mas será que eu não preciso de um array para acumular os valores, né? Vocês vão ver que não precisa, né? Aqui, valor médio, isso. Só o valor médio, né? Então, e ainda só entre 300 e 500, tá bom? Então, tá bom. Então, assim, ó. Então, enquanto o código, né? Assim, o Python ele começa a indexar por 0, né? Por isso que o contador while começa com 0. Enquanto esse código, que é um array, né? Ele não recebeu 0 como input, que isso termina o programa, tá bom? Aqui, ó. Ao receber 0, ele vai chegar nesse while e vai parar o while, tá certo? Enquanto ele não terminar, né? Então, o append é uma função do Python que vai colocando o valor, né? Então ele vai colocando o valor do pedido. Como eu já entrei com a região 9 aqui, ó, por exemplo, no exemplo, o pedido agora é um float, porque poderia ser 870,50 centavos, né, 34 centavos, né? Então poderia, então é um float. E a região só pode ser, acho que 2 ou 8, né? Acho que 2 ou 8 é a região, isso. Então aí é int, né? E você não precisa verificar, né? O cara digitou de fato 2 ou 8, sim ou não? Não, ele falou que não precisava. Tá bom. Então vamos ver se está gravando mesmo, porque às vezes não está e depois eu vejo e perdeu, né? Bom, enfim, né? Aí, olha, aqui que tá, ó, se o pedido, né, do contador while, né, ele tá entre 300 e 500, né? Então, aí você vai falar assim, porque eu vou registrar o valor de todos os pedidos, que são esses grandões aqui, 870, vai estar tudo registrado, tudo bonitinho, tá? Então, no fim das contas, eu estou registrando, né? Talvez ele não precisasse ser colocado em array, viu? Talvez, eu acho que não, né?
Por exemplo, o valor médio, né, no fim das contas, eu não precisava, talvez. Posso até modificar esse programa aqui, né, rapidinho e ver, né. Se ele tiver entre 300 e 500, né, que aqui na versão dele, aí o que vai acontecer? Aí ele vai contar o pedido, olha, valor médio de pedidos em 350. Então vai ser um contador aqui, ó, contador de pedidos que estão nessa condição, né? Começou com 0 esse contador, né? O contador de pedido começou com 0. E aí o valor médio, você vai fazer o pedido, né, do contador while mais valor médio, né? Que o valor médio começou com 0. Aí você vai falar, mas o valor médio eu não tenho que dividir pela quantidade total, né? Eu vou fazer isso depois, né? Na verdade, depois eu divido pelo contador de pedidos, tá certo? Aí, depois que ele sai desse if, né? E aí ele incrementa o contador do while, né? E aí ele tem que ler novo código, que se for 0, né? Se for 0 o código, aí para, né? Se não for 0, ele vai para o while, viu que não é 0, né? Você podia até colocar assim, né? Se o código acho que só pode ser 9 ou 7, né? Uma coisa assim, Mas tudo bem, tá? E agora eu vou aproveitar, gente, e fazer uma crítica ao Python. Vou fazer mesmo, tá? Vou tirar isso aqui sem querer, porque foi isso que aconteceu, né? E aí quando eu fiz runtime, né? Assim, eu esqueci de fechar, né? Run all, né? Aí o compilador, claro, o compilador vai dar um erro, né? Ele não vai me deixar, né? Eu acho que deve estar até a mensagem aqui, né? Não, é que ele demora um pouco, né? A primeira vez que ele roda, né? Ele demora um pouco, né? Então, olha só onde ele está indicando o problema, tá? Tudo bem, aqui é fácil porque você sabe que não há problema nesse, então o problema está antes. Só que quando eu comecei a escrever, né, pro colega, não estava nisso, estava num printf. Eu tinha colocado um printf ali, né, um printf. E tem outras maneiras de dar print no Python. Aí eu fui, né, eu pensei, gente, eu tenho certeza que eu utilizei essa maneira de imprimir antes, né, e não conseguia achar, tá? E vou falar uma coisa para vocês. Quem de vocês fizer... Então ele estava reclamando de um print, porque aqui estava escrito print, né? Agora está um comando, você sabe que o erro não está aí, tá? Tá antes, né? Ok. Mas o que tinha era um print. Eu não uso o Python, né? Olha só o erro que o compilador me indica. Quem de vocês for fazer disciplina de compilador... vai ver o seguinte, a convenção do Python não é que o comando termina com um caractere enter, é um caractere que a gente não vê, tá? A gente não vê, mas para a máquina o enter é o enter. Ou ponto e vírgula, né? Se você vai colocar um comando lá do outro, você pode colocar no Python ponto e vírgula. Ok, é isso, tá certo? Será que ele me aceitaria então eu fechar na linha de baixo? Será que ele aceitaria isso, né? Porque no meu entendimento, talvez então ele aceitaria isso, né? O que é incomum. E está aceitando, né? Então, na verdade, eu vou digitar um 0 porque, né? Então, na verdade, ele aceita você fechar na linha de baixo, né? Esquisito. Mas eu jamais pensaria em fechar um parênteses numa linha de baixo. Isso aí, para mim, não faz o mínimo sentido. A não ser que eu estivesse programando em Lisp. Lisp, né? Tanto que o pessoal reclama do Lisp porque eles dizem que ela se chama Lisp por causa lots of useless parentheses, né? Lots of useless parentheses, uma coisa assim, tá? Mas, gente, isso é uma coisa que nenhum compilador deveria fazer, tá? Se o comando é por linha, né, ele tem que terminar numa linha, ou você indica por ponto e vírgula, né, no C é obrigatório, no C++ é obrigatório. Você não encontrou o ponto e vírgula, então o problema está naquele comando. Ele cobrando, o comando é o problema, ele é o problema. Então não é o comando de baixo, certo?
Então, eu vou dizer para vocês, ponto muito negativo para o compilador do Python, super negativo. Assim, o começo da teoria de compiladores foi violado aí, sabe? Qualquer compilador minimamente decente não pode fazer um negócio desse, né? Mas ele fez, tudo bem. Aí, como eu, graças a Deus, quando eu comecei a aprender computação, eu tive que escrever em Fortran. Foi o primeiro a linguagem de programação que eu aprendi, Fortran, né? E o compilador de Fortran ele não era muito bom mesmo, tá? O Fortran inicial. Hoje em dia não sei como é que é o compilador de Fortran, tá? Então, qual que era o truque? Você não achava o problema naquela linha, você apagava tudo, né? Apagava, mas guardava o seu texto. E pedia para compilar, aí ele mostrava, aí que ele fez. Então, eu tive que fazer isso, né? Porque, e essa era a estratégia de quem programava no começo das linguagens de programação, no comecinho, porque os compiladores, né, de início, eles eram escritos em assembly mesmo, em assembly. Era duro. Eu tanto que achava que o C tinha sido escrito em Fortran, mas não, ele foi escrito em assembly, né, também. Era coisa bem dura mesmo, né, de programar. Então, isso era um truque que o pessoal fazia. Então, ainda bem que eu me lembrei desse truque, né? E olha que eu comecei a estudar, né, a programação, isso foi em 89, né? Faz um tempinho aí. Então, ainda bem que eu tinha esse truque, né? Então, eu tive que tratar como se fosse uma linguagem de baixo nível, né? Fortran é considerado baixo nível, né? Que nem COBOL, BASIC. Então, retomando, né? Faço questão de criticar e é mesmo a crítica, sabe? Se vocês fizerem curso de compilador, vocês vão ver o que eu estou falando não é brincadeira, tá? Um compilador nenhum pode fazer isso que esse compilador fez. Bom, então, aí o que acontece, né? Eu contei todos os pedidos aqui, tá vendo? Ó, contei todos os pedidos. Aí fico sabendo quantos pedidos foram feitos. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um for, né? Então, apesar que a aula de hoje ia ser sobre o for, e acabei, né, reservando para exercício, né? Eu já mencionei o for em C++. E no Python tem essa história do range, in range. Aliás, pelo que eu me lembro, o Python 2 tratava aqui o i vai variar de 0 até esse valor exclusivo. Ele não vai chegar nesse valor. Por isso que não teve problema. Você vai falar assim, mas eu incrementei o valor, né? Aí chegou aqui no while, né? Não verificou, né? Ele foi igual a 0, porque eu parei. Será que vai dar problema aqui? Não vai, porque ele não inclui, tá? Mas toma cuidado, porque outras versões de Python, também um outro problema do Python, vai mudando versão, né? Mesmo dentro da própria versão 2 pontos alguma coisa, 3 pontos alguma coisa, eles vão mudando a sintaxe. Já tive esse problema, certo? Outra razão pela qual não gosto do Python, né? Essa versão ela vai contar de 0 até este valor exclusivo. Não vai incluir esse valor, tá? Exclusivo, tá bom? Aí ele vai começar a imprimir tudo, né? Olha, né? Primeiro eu entrei com tudo. Aí ele vai começar a imprimir, né? Vai começar a imprimir como? Ó, porque até agora, né? Se bem que aqui ele não imprimiu nada. Não imprimiu nada. Eu só guardei, né? Então, e vai ter os ifs aí, né? Se o código é 7 ou 9, na verdade, assim, isso aqui até é um cuidado muito bom que o aluno teve, porque eu mexi no código do aluno. Não vai pensar que eu fiz todo o código, né? Ainda mais porque eu não gosto do Python. ele teve um cuidado ali, olha que legal, hein? Certo? Porque você vai falar assim, eu já vou imprimir na lata. Poderia, né? Você vai supor que está tudo certinho, tá bom? Mas ele teve todo esse cuidado. Se 7 ou 9, aí ele vai imprimir, ó, linha, aí, ó, vai começar a linha, pedido, né? Aí o valor do pedido tá acumulado lá no array, né? Então sim. Então, na verdade, precisa mesmo, né? Gravar a variável pedido. Precisa sim. Aí tem esse end aqui, né? Que no C seria um /n, né? Se o Python quer ser tão curto, por qual razão não usar /n?
Nesse sentido, o Java ele foi muito mais legal. Por que não usar o printf do C, né? O Java usa o printf do C, qual que é o problema, né? Aquilo que já está bem feito, por que eu vou querer reinventar a roda, né? Eu já uso o que está bem feito, né? Então, nesse sentido, é que é o seguinte, quando o Java foi criado, você não tinha essas janelas de internet, abre essa aba, né? Fecha a aba, não sei, essa aqui eu vou até fechar. Aí abre uma janelinha, vai aqui, né? Move a janela. Isso aqui, né? O C++ não tinha, né? Assim, a primeira linguagem orientada a objeto mesmo, não foi nem o C++, ela chamava Smalltalk, tá? Smalltalk, mas eu acho que ela não é usada hoje em dia. Aí depois, né, com a internet, assim, o Java é que, assim, ele foi, e ele é ainda, tá? Tem muito código feito em Java, né? E a geração de vocês precisa prestar atenção, né? Por exemplo, eu falo super bem do C++ porque eu sei que não adianta. Você quer escrever uma linguagem nova, o compilador você vai escrever em C++. Isso você pode ter certeza, né? E linguagem antiga, até um certo tempo atrás, COBOL, que era uma linguagem super antiga, tinha gente que investia em COBOL, porque sistema de banco, sistema interno, né, todo programa de banco, de cliente, né, saque, depósito, essas coisas, transferência, era tudo em COBOL. E como tinha pouquíssima gente, né, que era capaz de programar em COBOL, e era muito caro você transferir toda a linguagem COBOL para uma outra linguagem, Java, né? Então, assim, esses caras que sabiam COBOL, eles ganhavam bem, né? E você não ia conhecer, porque eles eles eram, né, assim, anônimos, né, tal. Ainda mais porque trabalhava em banco, né? Certo? Então, você vive uma vida anônima ali, por segurança. Mas hoje, pelo que eu ouvi falar, conversei com colegas meus aí, eles falaram que agora banco é tudo SQL, né? SQL, mas ainda o COBOL é utilizado em muitas prefeituras, né? No Brasil, o problema é que se você for cobrar o que você quer porque você sabe COBOL, a prefeitura não tem dinheiro, em geral a prefeitura não tem dinheiro, então, certo? Aí... E a geração de vocês tem que pensar no seguinte: no que eu vou investir, né? Claro, a empresa onde você trabalha ou faz estágio vai impor. Tem que ser em Python, tem que ser em Java, tem que ser... Então, paciência, tá? Certo? Mas assim, vocês vão conhecer uma dinâmica de entre e sai de linguagens que não foi o meu caso na minha época, né? Então, assim, é realmente mais difícil você falar em qual a linguagem na qual eu vou investir mesmo, né? Porque, assim, olha o que aconteceu com o COBOL, agora tá bem... Mas tudo bem, olha. Aí ele vai imprimir linha pedido, voltando aqui, é apenas uma dica, né? Mas assim, é bom pensar nisso, né? No que eu invisto. Será que eu invisto muito? Será que eu invisto pouco? Né? Esse aqui é o negócio. Né? Porque se você se mata para aprender Python, e daqui a pouco surge uma outra, né? O JavaScript, será que ele vai substituir o Python? Então, aí, ó, tá vendo? E depois de alguns anos, outra linguagem substitui o JavaScript. Aí, poxa, todo o seu investimento, entendeu? Por isso que quando eu falo assim que eu não quero investir muito em Python, não é assim porque assim me deu na telha, né? Isso. Não, a questão é se você investe muito, e muito mesmo, e um dia essa linguagem ela fica em desuso. E aí como é que, né? Aí eu fico a ver navios, né? Certo? A ver navios. Eu não sei se vocês conhecem essa gíria, ficar a ver navios, né? Bom, então ele vai imprimindo, né? Aí se o código é 7 e a região é 2, ou a região é 8, o que é o código 7? O código 7 ele é o quê, né? Ele é o básico, né? Aí o básico, ele tem os valores dele aqui, ó, bônus. Se você pedir o básico, o valor... não, o top que tem isso aqui. O básico tem desconto só para o cliente. Então vamos ver o que aconteceu no código aqui, ó. É 7, é o básico. Se a região é 2 ou região é 8, legal isso aqui, ó, né? O aluno ele verificou se a pessoa digitou uma região válida. Aí, tá vendo, ó? O exercício não pede isso, tá? Pode ser que o corretor automático ele reclame de você verificar, porque
tá pedindo para não verificar, né? Então vai ver que pode ser esse um dos problemas, tá bom? Aí print região, né? Aí no caso da linha básica, certo? Vamos ver a linha básica, o que acontece, né? Aí a básica é 2, né? Então tem bônus só pro cliente, não tem bônus não tem desconto pro cara, né? Pro vendedor. Então, região 2, aí ele imprime a região, né? Se a região é 8, o pedido é maior que 500, aí é que o comprador vai ter um desconto, né? É curioso assim que o comprador vai ter desconto, mas o vendedor não vai ter bônus, né? Curioso, né? Mas aqui região, aí sim, tá, ó, não tem nada aqui, ó, de bônus para, não tem nada aqui para bônus, né? Então, se a região for 8, né, o pedido maior 500, aí vai ter um desconto, que é 12%, tá? Então, um desconto aqui, tá? Se não, né, aí o desconto é 0. Então, tem que ser linha, se for linha básica, não tem bônus para o vendedor. Mas tem um desconto para o comprador se ele comprou pelo menos 500, tá bom? Certo? Isso aí é para estimular vendas. Aí, agora a linha top, que é o 9, né? Se a região for 2, a região for 8, né? Aí ele vai imprimir a região, tanto faz, né? Se a região for 2, aí tem um desconto de 8% e tem o bônus. Mas se for região 8, não importa o valor do pedido, né? Vai ter um desconto, só que o desconto é menorzinho, ó, tá? O desconto é menorzinho. Isso pode acontecer, por exemplo, se você tem entregas, né? Quanto mais longe você entrega, menor é o desconto. Pode ser. Se você entrega perto, né? Você dá um desconto maior, né? Então, pode ser. Aí você imprime o desconto, né? E o cara vai ganhar de qualquer jeito, o vendedor vai ganhar um bônus maior também, ó, né? E aí imprime o bônus. Aí o que vai acontecer, né? O contador do while vai imprimir tudo isso aqui, ó. Ele vai imprimir todos eles, né? E à medida que ele está imprimindo, ele vai dizer se tem desconto ou não, né? Aqui você vai falar assim, não imprimiu o bônus, né? Porque não entrou nesse else, né? Eu acho que é o else que tá falando do... não, esse else ele fala do desconto, né? É o código 9 que tem bônus. O código 7 não tem bônus, por isso que aqui não imprime bônus, tá bom? Certo? É por causa disso. Então ele vai imprimir tudo. Aí depois que ele imprimir, aí o que vai acontecer? Ele vai pegar a quantidade de pedidos, ó, o contador while, né? Valor médio, que é o calculado lá atrás, né? Vou até mostrar para vocês, né? Se bem que no vídeo vocês podem dar um stop, né? Aí vocês vão ver, foi aqui que foi calculado. Soma dos bônus de pedido da região 2, acume bônus, né? Tá aqui, ó. Acumulador de bônus, né? E quantidade de pedidos sem desconto. O sem desconto, ele tá onde, né? Tá aqui, ó. Desconto. Aí, ó, sem desconto, ó. Ele contava aqui, né? Dá para simplificar? Dá. Por exemplo, você não verifica se os códigos estão certos, né? Isso aqui eu já rodei, deu certo, né? Até passei para o aluno, né? Ele não fez assim desse jeito, ele mudou o programa dele, tá? Por exemplo, tem contador aqui que eu acho que eu acho que precisa, assim, de tudo que é array que está aqui precisa do array, sim, tá? Por um momento eu achava que não precisasse, mas precisa sim. Então, mas essas verificações você pode tirar, né? Assim, se o código tiver entre 7 e 9, você assume que só pode digitar entre 7 e 9, tá bom? Se a região tiver for 8, 2 ou 8, você pode tirar também. Isso vai simplificar seu programa, tá? Então eu vou dar uma pause agora, porque eu acho que esse vídeo já está com meia hora, né? E tem outros exercícios que vocês querem fazer. E vou ver se vocês têm dúvida, né? Em seguida a gente faz outro exercício junto, tá bom? Certo. Uma pausa.